Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é uma terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, meu Deus, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 2. Ontem a gente leu 1 Samuel 1, tá? E foi o nascimento de Samuel. Hoje é a oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3:30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, diminua, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, que o objetivo do canal, meu Deus, é pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para que o Senhor venha a ser glorificado, para que o Senhor venha a ser exaltado somente através da tua palavra. Meu Deus, que não haja, Pai, jactância, que não haja soberba na minha pessoa, mas que eu venha me humilhar cada dia mais na tua presença, Deus. Porque quanto mais, Pai, eu diminuir, mais o Senhor crescer, mais a tua palavra alcança a pessoa, Senhor. Me dê sabedoria e entendimento. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Oh, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Que Jesus apareça e que eu desapareça sempre. Amém. Diz assim, né? Vamos lá. 2, né? 1 Samuel 2, a oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor, minha força exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação, né? Então Ana ali, ela é exaltada, né? Ali, né? Quando ela tem filho, Deus liberta ela, né? Da opressão ali, né? Da angústia de não ter sido mãe, né? É uma oração assim que ela mostra, assim, ela relata, né, os caminhos que Deus, né, fez para abençoá-la, né? Isso é muito importante, porque mostra, né, que quando ela fala que liberta, mas e é verdade, igreja, quando Deus nos liberta da desgraça e nos coloca, né, numa posição de honra, né, o seu poder, a sua glória, né, Deus, ele é exaltado, ele é honrado, né, a sua força é manifesta, o seu poder, através daquilo, do benefício, né, a qual ele fez por Ana e também por mim, por você. O nome dele é glorificado, né? Então, assim, ele diz assim, vamos lá no 2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus, né? Então, ela começa a mostrar a grandeza de Deus, que Deus é forte, que é poderoso, né? Que não tem Deus, né, como Israel tem. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e ele é quem julga os atos dos homens. A gente lembra aqui que Penina era toda soberba em cima dela. E, infelizmente, também Eli foi cheia de, né, querer humilhá-la também, né? A gente lembra aqui de Penina e Eli, tá? Penina e Eli. O arco do forte é quebrado, mas a força, os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. O que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas o que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Então ela mostra, né? Aqui Ana teve ainda 7 filhos, né? Oh, aleluia, né? Então Ana ainda teve 7 filhos. Então é muito lindo, né? O que Deus fez com ela, tá? É tremendo a honra. O Senhor mata e persevera a vida, ele faz e descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é que dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. Então, assim é Deus, igreja, não adianta. Às vezes a gente querer se exaltar. Deus, ele exalta, ele humilha, ele está no controle de todas as coisas, né? E isso, a igreja, é muito difícil, porque a gente vê, né, que Ana, ela declara que Deus é dono da vida e da morte. Ele é, né? O Senhor e a terra, a sua plenitude, tudo que nela há, né? Então, não tem pra onde correr. Levanta do pó necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele faz sentar-se com o príncipe e lhes dá de julgar, lugar de honra, né? Essa é uma palavra que também está em Salmos, né? Esse versículo aqui também está em Salmos, tá? Salmo 75:3, tá?
Deus, ele tira ali o homem pobre, miserável, aquele que não tinha nada, o necessitado, o pobre, ele faz sentar com os príncipes dessa terra. Então, que Deus possa ter lugares de honra para mim e para você nessa terra, né? Pois o alicerce da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés do seu santo, mas os ímpios será silenciado nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece, né? A gente tem que entender que não é pela força, pois não é pela força que o homem prevalece, né? Pois é pela misericórdia de Deus. Aquele que se opõe ao Senhor serão despedaçados. Despedaçado, ele trovejará do céu contra ele. Senhor julgará teus confins da terra, ele dará poder ao rei, né? E exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote ali. Então o menino fica ali, né? Algo, né, diferente acontece, né? Então, ela entrega o seu filho, né? Ela cumpre a promessa para o menino servir, né? Ao Senhor, né? Mas é muito tremendo, assim, igreja, porque a gente vê que, né, que toda a história de Samuel foi um divisor, né? De juízes para a monarquia, né? Ele foi juiz, ele foi profeta, né? E ele foi sacerdote, então ele foi assim, uma bênção, assim, né? E através dele vem ali, ele unge o rei, né? Que é Davi, a qual vinha a descendência de Cristo. Então, uma honra, assim, extraordinária, que não dá nem para contar, né? É o que Deus fez ali, através do sofrimento de Ana, ali, da sua dor, da sua angústia, da sua ansiedade, da sua depressão, de todos os sentimentos que ela tinha, tá? Agora a gente vai entrar a maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo, sempre que alguém oferecia um sacrifício. O auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa do caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que tinha. Olha, igreja, é uma falta de respeito, né? Ou caçarola, e o sacerdote pegava tudo que tinha, né? E o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo, assim fazia com todos os israelitas. Então, eles nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo, sempre que alguém oferecia sacrifício, né? O auxiliar vinha com um garfo de 3 dentes e tirava. Então, eles não tinham respeito nenhum pelas coisas de Deus, né? E ele, né, ali observando Ana, né? Olha a situação. Vamos lá. Os garfos assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló, porque Siló era onde estava o tabernáculo de Deus, onde ficava a presença do Senhor. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha um auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê-me um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará ele não aceitará de você carne cozida, somente crua, né? Então eles eram assim ainda carnívoros, né? Então assim, eles eram homens assim de Belial, homens assim que não se importavam com as coisas de Deus. Eles não tinham respeito pelas coisas do Senhor, né? Eles eram abomináveis. Quando Deus fala ímpios assim, né? É porque eles não tinham uma comunhão com Deus na igreja. Uma coisa é você ter uma comunhão com Deus, né? E quando você tem uma comunhão com Deus, você aceita as reivindicações de Deus, você aceita aquilo que Deus impõe para você. Muitas vezes é doloroso, mas a gente aceita, né? Então, assim, aleluia, glória a Deus. Quando você levanta a mão que você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como você toma Deus como aquele que vai tomar a direção da sua vida. Então, assim, você também tem que aceitar as reivindicações de Deus. E Deus, ele faz separação do seu povo, do povo, né? Dele que foi enxertado na videira verdadeira, como um povo aqui escolhidos de Israel, né? Das demais nações pagãs. A gente tem que ter sempre em mente que servir a Deus é mais que simplesmente servir, né? É você matar a carne, né, para vivificar o espírito, é você se submeter às exigências de Deus. E nem todo mundo quer submeter às exigências de Deus, tá? E não é fácil, igreja. Por isso, eu gosto muito, aqui nessa época, né, quando um israelita pecava, todos pecavam, né? Eu gosto muito porque no Novo Testamento é maravilhoso, né? Cada um vai dar conta de si, né? Cada um vai dar conta do seu pecado, né? Então, assim, eu não respondo pelo pecado do meu filho, nem meu filho pela minha, nem do meu esposo, e vice-versa, né? Diz assim no 16, se o homem lhe dissesse, deixa primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. Eles eram violentos ainda, tá? Eram homens violentos, tá bom? E aí diz assim no 17, né? O pecado desses jovens era muito e grande à vista
do Senhor, pois eles estavam tratando com desdém a oferta do Senhor. Então, eles não tinham, assim, respeito nenhum para as coisas de Deus. Igreja era pessoas, assim, perversas, né? Então, olha só que me chama a atenção. Vamos prosseguir. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Então, olha que diferença, né? Então, assim, de Samuel, né? Samuel, menininho ainda, ministrava ali perante o Senhor. Ele tinha todo cuidado com as coisas do Senhor, né? Todos os anos, sua mãe... Aqui, ó, 19. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício a Deus. Então, de ano em ano, né? Ana, ela ia ver o seu filho, né? E ela levava para ele uma túnica, né? Um cuidado ali, né? Já profetizando que ele seria um sacerdote, né? Então, assim, aleluia, glória a Deus. E Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. E o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia, né? E ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor, né? Então, ela teve aqui 5 filhos, né? Até neste momento aqui com o Samuel. E vamos lá. E é muito interessante que ele abençoava, né? Abençoava sempre ela. Vamos lá para o 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam. Olha só, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Então, todo mundo falava, né? Da maldade que os filhos de Eli faziam com as coisas de Deus. Era algo, assim, notório para todo Israel. Então, assim, não tinha nem como esconder, né? Então, e aí ele diz assim: não, meus filhos, não é bom que o que eu escuto... no 24. Não, meus filhos, não é bom que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-lo, né? Então, seu pai falou assim: mas peraí aqui, ó, se vocês, né, pecarem contra alguém, vai ter um juiz. Mas se vocês pecarem contra Deus, Deus, ele mesmo julga e ele mesmo mata, né? Mas eles não estavam nem aí. Vamos lá para o 26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Então, assim, gente, Samuel, ele dava testemunho de que, né, ele era um servo do Senhor, né? E, igreja, isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo, né? O que a sua mãe fazia, né? Ele obedecia, né? E os filhos de Eli, não. Vamos lá para o 27. A profecia contra a família de Eli, né? É muito sério, igreja, né? É muito sério. Deus, quando ele chama a gente, ele quer simplesmente... Igreja, a gente não é 100% dedicado como, né, no Velho Testamento ninguém foi, né? Ninguém foi 100%. No entanto que Jesus veio, né? O sangue de Jesus, o nome de Jesus tem poder na minha e na sua vida. Mas a gente sabe que eles tentavam. Tinham muitos que eram fiel a Deus, como Samuel, mas outros não. Infelizmente, não, tá? Como os filhos de Eli. Mas aí diz assim, a profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, acaso não me revela claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel. Olha só, que é os levitas, né? O sacerdote. Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso, usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Então ele faz uma ressalva: ó, eu não dei, você não é da família sacerdotal? Então me explique o que está acontecendo. Por que vocês zombam do meu sacrifício de oferta? Então assim, parecia zombaria, né? Zombaria das coisas de Deus. Parecia que eles zombavam das coisas de Deus, a maneira
que eles faziam, tá? Zombam do meu sacrifício, da oferta que determinei para a minha habitação, né? Por que vocês honram... Aí ele diz assim, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de toda a oferta feita por Israel, meu povo, né? Olha só, né? Então, assim, a repreensão foi forte. Você deixa, né? Então, ele deixava os seus filhos fazer o que quisia, o que quisesse, né? Então, assim, não tinha nenhum respeito pelas coisas de Deus, tá? Deus deixa bem claro que os filhos de Eli faziam o que eles queriam. E Eli não reclamava. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? E isso era ruim, tá? Então, Deus tinha isso como zombaria, tá? Como zombaria dos filhos de Eli e de Eli. Vamos lá para o 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, a linhagem de seu pai, que ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aquele que me honra, mas aquele que me despreza serão tratados com desprezo, né? Então, os filhos dele desprezavam as coisas de Deus. A igreja era muito sério. E chegada a hora em que... aí diz assim, é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Eu vou acabar com a sua família ali, né? Deus diz assim, eu vou exterminar a família de Eli, ok? E aí, o que acontece? No 32, e você verá aflição na minha... Aqui, ó. Não haverá mais nenhum idoso na sua família. Me chama muita atenção que Deus diz no 32, e você verá aflição na minha habitação, embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. Não vai. Não vai ficar velho, né? Então, assim, não alcançará ninguém da sua família, alcançará a idade avançada. Ninguém vai ficar velho ali, né? Vou exterminar tudo. Vamos lá para o 33, aí diz assim, e todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida, né? Então, assim, foi uma sentença bem pesada. Então, assim, não vai ter, assim, a sua geração não vai perpetuar, não vai mesmo, né? Então, assim, você desprezou, você zombou, né? A sua família zombou das coisas, né? Das coisas sagradas do Senhor, né? E aí diz assim no 34. E o que e no 34, 2:34. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para que você e os dois morrerão no mesmo dia. Gente, Deus dá uma sentença assim, ó, você, né? E seus dois filhos morrerão no mesmo dia. Então foi algo assim bem... Não tem, tipo, vocês zombaram, igreja, né? Vocês zombaram, então assim, não tem, né? Como não tem como eu te defender, né? Não tem como eu te defender, Lia. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agitará de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido, né? Então, aí no 36, então todo o que restar da sua família virá se prostrar perante ele para obedecer uma moeda de prata, né? Um pedaço de pão, né? Ele implorará para que ponha alguma função sacerdotal para ter o que comer, né? A gente vai ver isso nos capítulos futuros, né? Então, assim, igreja, foi muito ruim o que eles fizeram, né? Então, a linhagem sacerdotal ali de Eli acabou, né? E aí vai vir Davi, né? Com a sua linhagem sacerdotal. Aí entra a linhagem sacerdotal de Davi. Então, isso é muito interessante, tá? Que não era, Davi ele não era da linhagem sacerdotal, mas ele foi ungido como rei, né? E ali Davi, os seus sucessores, a gente sabe que ali nasce o sumo sacerdote, né? Jesus, para honra e glória do Senhor, né? Então isso é tremendo, igreja. Então a gente tem que ter cuidado com as coisas de Deus, não despreza, não faça as coisas de Deus de qualquer jeito, né? Então assim, Eli e seus filhos, os filhos de Eli desprezavam as coisas do Senhor, né? E Eli simplesmente, meus filhos, todo Israel tá falando, blá, 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 mas não tinha pulso firme com seus filhos, né? Então tu vai morrer no mesmo dia com os teus filhos. Zele das coisas do Senhor, tenha zelo das coisas de Deus, tá bom? As coisas de Deus é santa, né? E tem que ter santidade.
não vai para casa de Deus assim, eu vou por ir. Não, vai para adorar, né? Porque Deus, ele merece ser adorado, amém? Deus abençoe vocês, tenha aí uma terça-feira abençoada, um fim de noite aí abençoado em nome de Jesus, amém? Fique na paz. Deus abençoe.